E a gente tem esse tema, né, que são as 10 maiores barbaridades sobre o budismo, né? Então, quais são, né, as 10 maiores barbaridades sobre o budismo? Na verdade, isso é uma brincadeira, né? É uma forma de tirar um pouco um sarro dos exageros que tem, que você escuta, nas pessoas trocando conversas nos corredores, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de estudo online, e por aí vai, tá? Então, vamos direto ao ponto, né? A primeira barbaridade é a gente acreditar que o objetivo da meditação é esvaziar a mente e não pensar em nada. Então, vamos imaginar que tem um PROCON e a primeira queixa dentro de um PROCON budista seria a pessoa imaginar que ela está meditando e que ela vai tentar esvaziar a mente e que ela não vai pensar em nada. Pessoal, isso só acontece quando a pessoa tem morte encefálica, né? Ou seja, o objetivo da meditação não é deixar de pensar em nada, né? O objetivo da meditação também não é esvaziar a mente. O objetivo da meditação é fazer com que a gente reconheça qual é a natureza, qual é a essência desse conteúdo que surge na mente, né? Isso. Aí, segundo, segunda barbaridade, assim, é se preocupar minuciosamente, né, com os eventos históricos, né, as escolas, as culturas do tibetana, japonesa, chinesa, tailandesa, aí querer viajar para conhecer todos os locais sagrados, mas a pessoa não aplica os ensinamentos na própria vida dela, né? Então, ela vira um Insta budista, né? Ela fica tirando as selfies assim, postando direto na sua timeline, mas ela não aplica os ensinamentos, né? Então ela viaja para o Tibete, para o Japão, ela viaja pelo Brasil também para conhecer os diversos centros, os diversos professores, né? Ela vira um pouco tiete dos professores do Dharma, mas ela não senta para praticar, né? No mínimo ela nem desconfia, ué, eu estou trocando de um lugar para o outro, mas o Duca segue independente da língua, por exemplo, né? Ela nem para desconfiar, assim. Então é muito estranho, pessoal. É muito estranho que a gente se preocupe com esses detalhes todos e não queira aplicar os ensinamentos, né? A pessoa, ela vira um budista de IBGE, não é verdade? A pessoa chega para você e isso acontecer, diz, não, olha, você é budista? Não, não, eu sou um budista de IBGE, né? Depois, terceira barbaridade é a pessoa seguir os estudos e práticas de modo completamente aleatório. Meu Deus do céu. Como se estivesse passando num supermercado, né? Um Carrefour desse da vida. Aí ela diz: esse ensinamento eu acho legal. Aí bota no carrinho. Esse não. Esse sim. Esse não. E aí ela acha que tá indo super bem, pô. Porque ela fica tendo critérios sobre os ensinamentos, né? Mas ela não sabe como praticar os ensinamentos e ela está vislumbrada com aquilo ali, né? Então, é como se ela virasse um cosplay, né, budista. Ela se fantasia com os ensinamentos, mas ela não quer mudar o coração dela, né? Aí ela pode saber tudo de cor, saber as histórias, saber as datas, saber todos os termos complexos, ficar falando sobre vacuidade, sobre karma, sobre tudo. Mas aquilo é da boca para fora, né? É como se fosse alguém que está com mau hálito, né? Então, eu sou alguém que estou com mau hálito e quero te apresentar, né, um novo creme dental, né? Mas eu mesmo não aplico, eu mesmo não escovo os meus dentes. Aí aquilo fica um pouco estranho, né, pessoal? Quarto, esse é legal. Quarta barbaridade, é acreditar que compaixão é ser uma pessoa boazinha, passiva, né? E daí surge o quê? A sensação de soberba, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que estou achando que o budismo vai me trazer paz,
vai me trazer tudo, mas eu me considero acima das outras pessoas. Então, a nossa grande Pema Chodron, Anne Pema Chodron, tia Pema Chodron, ela vai dizer, a compaixão não é uma relação entre desiguais, né? Não é uma compaixão entre cuidador e cuidado, né? Entre cuidador e ferido, né? É uma relação de iguais, tá? A gente está partindo da mesma base, quatro nove verdades e o caminho de oito passos, e a partir daí é que a transformação é possível, tá? Então tem muito disso, a gente achar que compaixão é ter pena do outro, compaixão é fixar o outro no sofrimento. Pessoal, compaixão, ela tá junto de lucidez, tá? Então a lucidez vem de onde? Da onde? Os quatro nove verdades e o caminho de oito passos, né? Ou seja, a dor aparece, existem as causas da dor, o caminho para a gente superar isso e a descrição de como fazer isso acontecer, que é o caminho de oito passos, a Bodhicitta e assim por diante. Tá? Então, ser compassivo não tem nada a ver com ser bonzinho, com ficar se declarando uma boa pessoa, de ser passiva na realidade, não tem nada a ver com isso. Tá? Então, vamos rever aí os ensinamentos, principalmente os fundamentos, tá? Cinco sabedorias, quatro qualidades incomensuráveis, seis perfeições, e vamos aprimorar isso aí. Em nenhum momento também eu estou dizendo que é para sair por aí fazendo o que dá na telha, não é isso. Tá? Mas tem um equívocozinho que é como se a gente achasse que ser compassivo é como se fosse um equívoco de ser santificado, né? E não é bem assim. Tá? O quinto, esse é mais tranquilo, que é acreditar que apenas monges podem ser praticantes do Dharma. Esse a gente sabe que não é, né? Pessoas leigas como nós podem ser praticantes do Dharma, né? O ponto central é onde que a gente está tomando refúgio, ou seja, quando a gente está olhando para a realidade ao redor, de onde que a gente está descrevendo a realidade, né? Gosto de explicar isso como alguém que está assistindo um filme. Então vamos supor que a gente vai assistir um seriado, Dark, por exemplo. Dark, ele foi feito na Alemanha, né? Então, eu mesmo não entendo alemão. Então, quando eu for olhar para aquilo, aquilo vai ficar um pouco estranho. Mas se tiver uma legenda em português ou uma legenda em inglês, aquilo já me ajuda, certo? Então, da mesma forma, quando a gente olhar para a realidade ao redor, a gente tenta entender como que a gente poderia legendar essa realidade a partir dos olhos de sabedoria, a partir dos olhos do Buda. Tá? Então, essa coisa de que apenas monges podem ser praticantes, isso já está ultrapassado. Tá? Pessoas comuns, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que estão querendo melhorar a vida delas, são convidadas a praticar os ensinamentos onde elas estão, onde elas estiverem. Tá? O sexto, esse é um pouquinho mais delicado, né? Esse é um pouquinho a gente vai brincar também, que é o quê? Querer adaptar os ensinamentos deixando de lado o núcleo, o DNA dos ensinamentos, né? A gente vai chamar isso de quê? Budismo gourmet. Por quê? Porque eu quero pegar os ensinamentos, mas eu digo assim: olha, isso até que é interessante, mas eu quero pegar só a meditação. Então vamos supor que a gente tem um prato, uma refeição para fazer, certo? E nessa refeição tem carboidrato, proteína e assim por diante, tá? Aí eu digo assim: ah, não, eu não quero comer esse resto, eu só quero comer só o arroz. A carne, os vegetais, a salada, não. Eu só quero o arroz. Tem um problema aí, né, pessoal? Ou então é assim: olha, tem um treinamento completo aqui para você fazer de musculação. Ah, não, eu quero só malhar braço. Hã? A gente vai para uma academia, a gente tem um treinamento completo, né? Treino A, B, C, então. Não, não, não. Isso para mim não. Para mim, não. Aí tem um problema, pessoal. Se a gente ficar nessa de budismo gourmet, a gente vai ter lacunas na nossa compreensão. Por exemplo, os três treinamentos mais elevados do budismo são a concentração, com meditação, certo? A ética, que vem com a questão de entender como que o karma funciona e as consequências disso, tá? Ou seja, somos seres de relação, e sabedoria e compaixão. Então, se tiver faltando um desses três ingredientes, vai dar problema. E o problema não são os ensinamentos, o problema é a nossa ânsia em querer pegar os ensinamentos para reforçar o ego, né? E os ensinamentos não servem para isso. Tá? O sétimo, né?
O sétimo é o seguinte, é querer usar os centros de Dharma como se fosse um clube de final de semana, né? Eu vou, em vez de eu ir para um centro de Dharma, que é algo muito precioso, né? Surgiu um centro de Dharma. Então, não, eu vou pegar o centro de Dharma e vou matar o tempo ali. Eu quero sanar minhas carências afetivas, né? Minhas relações estão muito ruins, mas praticar os ensinamentos que é bom, não. Tá? Sentar em meditação, depois eu vejo isso. Então eu vou encontrar com as pessoas ali e aquilo é um clube legal, né? É um clube dos sansáricos anônimos, né? Que em vez de eu usar os ensinamentos para querer me transformar e querer transformar a base onde eu estou olhando a realidade, eu estou simplesmente ali matando o tempo, né? Então isso aí é muito interessante que isso esteja acontecendo, tá? Oitavo. O oitavo a gente vai ficar um pouco mais sério, que é o seguinte: querer saltar, querer pular os fundamentos, acreditando que, bom, é só ir direto para o resultado final, né? Se o resultado final é iluminação, vai direto para a iluminação e essa coisa de vida humana preciosa, de impermanência, de karma, de sofrimento, refúgio, bodhicitta, né? As quatro novas verdades, deixa isso para lá, cara. Meditação, eu não preciso meditar. Não, minha meditação é calma, né? Minha mente é muito calma. Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa que cuida dos outros, sou uma pessoa que ajuda. Por que eu preciso meditar? Aí a gente está tendo um auto-engano supremo, né? Trungpa Rinpoche aponta isso no além do materialismo espiritual, né? Ou seja, precisamos questionar qual é a natureza da nossa busca quando estamos no caminho. Precisamos ser um pouco mais honestos, né? Então, se eu saltar para os ensinamentos finais sem ver os fundamentos, é como se eu estivesse querendo construir um prédio a partir do topo. Não tem base nenhuma, né? Na primeira tempestade que der, na primeira oscilação que der temporal, aquilo buf, vai dar problemas. O nono, procurar classificar os praticantes dentro de um sistema de títulos, dentro de uma hierarquia, né? Então, o que acontece? Eu começo. Isso acontece muito com os novatos. Então, a pessoa chegou, aí ela vai procurando quem são os praticantes mais antigos, né? E aí ela fez: nossa, olha só, o Esmeraldino, olha só como o Esmeraldino ele fez tantos retiros, rapaz. Ele participa de tantos retiros, de muitos retiros. Ele viajou muito o mundo, né? Ele fez. Ele sempre tem fotos no Instagram dele com muitos professores ao redor. Com certeza, né? Esse praticante é um praticante perfeito. Olha também quantos livros tem na estante dele, né? Por exemplo, vocês estão vendo que eu não sou um bom praticante, né? Nem, eu não tenho, eu tenho poucos livros. Comparado à vasta bibliografia que existe, eu tenho poucos livros. Então, eu não sou uma boa referência para estar falando aqui com vocês. Pessoal, tem uma ingenuidade nisso, né? Porque a prática ela não pode ser classificada dentro de um sistema de categorias com coisas externas. Tá? Isso está lá no Sutra do Diamante, a paramita da Prajna Paramita, quando o Buda pergunta ao Subhuti se ele deu algum ensinamento final e definitivo ao Subhuti, Subhuti diz que não, que os ensinamentos não podem ser obtidos única e exclusivamente por palavras. As palavras são como o dedo do Buda apontando para a lua. Os ensinamentos têm que surgir como uma realização. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso, né? Principalmente que a gente vem de uma cultura onde a gente tem essa coisa de ficar calculando o próprio movimento, né? Então a gente já fica olhando quem são os mestres, os professores, né? Como classificar de modo hierárquico as coisas dentro do centro de Dharma para a gente poder galgar postos, né? E, na verdade, o que a gente está escondendo aí é uma inveja sutil, né? Inveja é inveja, pessoal. O que é que a gente quer? A gente quer saber o que é que o outro fez para querer ultrapassar logo o outro, né? Então a gente já está começando aí com uma emoção perturbadora, ou seja, precisa rever a nossa movimentação, tá? O ideal seria a gente simplesmente procurar as pessoas que estão há mais tempo praticando, para a gente não ficar perdendo tempo. O mal atual nosso é que a gente fica tentando reinventar a roda, né? A gente fica soberbo achando que vai descobrir tudo sozinho. Nossa Senhora, né? Tem,
né? Já pensou a gente, vamos estudar matemática do zero, assim, sozinho. Isso vai dar muito problema. A gente fica se achando especial, se achando um gênio. Cara, cola em alguém que está há um pouco mais tempo, não fica preocupado muito com a qualificação profissional, né, desse praticante, e só tenta ver se esse praticante ele é orientado por um professor autêntico, por uma linhagem, tá? E pede uma orientação. Também não acha que esse praticante vai resolver a tua vida, tá? Mas ele vai te ajudar, né? Como alguém que está aprendendo seja o que for, e tem alguém que chegou antes e diz, olha, pega esse atalho aqui, talvez seja útil para você, né? E por fim, crucial, essa parte vou até mudar, vou ficar sério agora, que é querer seguir no caminho sem o auxílio de um professor reconhecido por uma linhagem, tá? O auto-engano é muito forte, pessoal. É muito fácil a gente achar que entendeu os ensinamentos, que internalizou os ensinamentos, tá? Mas, na verdade, a pessoa está só reforçando um ego monstruoso ali dentro, só reforçando uma superidentidade, tá? Aí a gente exagera, né, dentro do caminho. Olha quantas qualidades eu tenho. Ou então, olha como eu não tenho nenhuma qualidade para seguir no caminho. Nossa, um professor do Dharma autêntico, ele vai olhar para isso, ele vai sorrir. Porque o professor do Dharma autêntico, um professor do Dharma autêntico, ele olha para a gente, ele não está olhando as nossas fantasias, os nossos dramas. Ele está olhando a nossa essência, a nossa natureza búdica, né? E a partir daí, dentro dos meios hábeis possíveis, né? E a gente também fazendo a nossa parte, a gente vai poder seguir, tá? Um professor também autêntico, ele está sendo reconhecido pela linhagem inteira, pessoal, há 2.600 anos. Tem os métodos de sabedoria que estão sendo trazidos do Buda até agora, está tudo mastigado. Basta a gente simplesmente observar e tentar internalizar aquilo na nossa vida, sem querer reinventar a roda, sem querer fazer a nossa revoluçãozinha de como o mundo deveria ser, sem a gente simplesmente fazer o nosso dever de casa, que é fazer as práticas de meditação, ter alguma realização dos ensinamentos, querer ajudar de modo sincero, de modo genuíno, tá? Então, muito importante esse item de querer seguir no caminho com a orientação de um professor. É muito simples. É mais ou menos como alguém dizer assim, olha, eu agora vou ser faixa preta de jiu-jitsu, mas a minha faixa preta veio por um EAD. Que ridículo isso, não tem como, tá? O máximo que você pode ir vendo são os vídeos para poder lhe ajudar, para poder lhe aprimorar, para abrir os olhos para determinados assuntos que você está tendo, mas você seguir sem uma orientação de um professor, cara, esse é o pior auto-engano que pode acontecer, tá? Então, eu espero ter trazido aqui esses temas que são as barbaridades sobre o budismo, né? Em especial, eu quis enfatizar isso no budismo aqui, que está se estabelecendo no Brasil, tá? Quis trazer isso com uma certa leveza, com um bom humor, mas ao mesmo tempo a gente olha para isso com um olhar cético, um olhar de alguém que está realmente querendo seguir no caminho, querendo se transformar, tá? Então, eu espero ter ajudado, fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.